andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade. Bom dia a todos, programação Estação Universitária, na Rádio Cultura, a estação mais jovem da região. Venha conosco. É isso aí, galera, muito bom dia pra todo mundo. Mais uma bela segunda-feira se iniciando e, claro, você está sintonizado na Rádio Cultura 1460, a melhor e maior audiência da cidade. Aqui conosco do Estação Universitária, começando bem a sua semana com os nossos pensamentos juvenis, né, Moisés? Nós que estamos aqui na flor da pele, né, trazendo ideias e discussões para a flor da pele, para as pessoas, né? Estamos à flor da pele no quesito pensar, né? Expandir o pensamento, né? Depois do papo de ontem. É isso aí. Vamos pensar, né? Vamos analisar a tarefa de hoje, né? Vamos pensar o porquê a educação no nosso país. E eu não estou falando de Lorena, eu não estou falando de estado de São Paulo somente. Não, estou falando do nosso país. Vamos pensar no país todo, no Brasil, né? O mundo, como diz um professor da faculdade lá de História, é problema deles. Nós estamos falando de Brasil. O Brasil é problema nosso. Vamos pensar, Tadeu, vamos pensar o porquê, né? A educação no nosso país, ela não é investida, né? Vamos tentar maquinar um pouco o sentido de que não há investimento na educação propositalmente. E eu vou provocar, hein? Caso alguém tenha alguma ideia conspiratória para passar pra gente aqui hoje, conspiratória eu estou dizendo em modo de brincadeira, né? A pergunta que eu estou fazendo, a provocação que eu estou fazendo é séria, né? Se alguém tiver alguma ideia... A idade é foda. Bom dia, William! Pois é, enfim. Alguma ideia sobre o porquê a educação no nosso país não é investida, não recebe investimento, o investimento necessário, ligue para cá e vamos conversar um pouquinho aí sobre as conspirações que existem por detrás disso. A ideia não é provocar tal governo, ou X governo, ou Y governo, falar mal de tal partido ou daquele partido. A ideia é só porque tá tudo partido. Exatamente, tá tudo partido. A ideia é pensar um pouquinho por que a educação não é investida. Qual é o interesse em não se investir em educação e por quê? Né? Vai lá, Moisés. Eu sei que você tá morrendo de vontade de falar um monte de coisa aí. Eu já praticamente já fiz a minha parte no programa hoje. Já provoquei o que eu queria. É interessante analisar o fator número 1 mais número 2, daí dá 3. É que a educação, ela nunca foi vista de uma forma de construir, e sim de desconstruir ideias. Há muito tempo que a Uni vem batalhando para conseguir 10% do PIB para a educação. E até hoje o governo fala que 10% é muito para a educação. Para a educação. E aí tá, dentro do que o Moisés está falando, eu vou até falar baixinho, né? Dentro do que o Moisés está falando tá essa questão. Você acha que 10% do PIB nacional é muito para educação? Olha do que nós estamos falando. Educação. Você acha que 10% do PIB é muito? Então faz parte dessa reflexão. Por que o governo acha que 10% do PIB é muito para educar? Olha, eu não estou falando de nada, de nenhuma outra coisa. Eu estou falando da educação. Interessante, vai lá, continua, Moisés. Me interrompeu? Não, desculpa. Depois eu pago um lanche lá fora lá. Ah, que bom, eu tô com fome mesmo. Mal tomei café. Tá vendo? Deu pra perceber, pela voz. Então, daí nós pensamos em 10% do PIB, né? Daí fala que não pode. Aí você pensa que a educação é que tem mais dinheiro no Brasil inteiro. A maior renda financeira do município de Lorena é da educação. O que nós acabamos olhando por fora? Porque é fácil olhar por fora e não estar lá dentro, né? É diferenciado. A gente vira pedra e não vidraça. Como um amigo meu, camarada, fala. Camarada.
isso aí, do abraço ao Tatá. Nós olhamos a educação com um olhar mais distante. Porém, eu posso dizer por julgo que eu tô há 4 anos de educação no estado. E eu até hoje não vi, assim, efetivamente algo que o estado sabe de bem, que faça o bem na educação. Eu só vejo eles tentarem dar 0,7% de aumento do professor e uma porcentagem mínima de melhoria na escola. Olha, a gente pode até achar que a educação ela mudou, né? Obviamente já perceberam que o tema do programa de hoje basicamente é educação, né? Isso já ficou claro. Enfim, mas aqui Não, ainda tá clareando. Mas é que eu quero explicar um pouco pro pessoal por que eu pensei essa questão de educação. Porque ontem nós estávamos nos divertindo em um lugar e conversando. Não vou falar o lugar, porque senão acaba caindo como propaganda e pronto. Mas enfim, eu acabei de dizer, só estávamos em um lugar, Moisés. Fica tranquilo. Né? Estávamos conversando em um lugar público, né? Uma lanchonete. E muito conhecido em Lorena. E estávamos conversando com um casal de amigos. Nós nos reunimos domingo de noite para falar sobre o programa. E estávamos reunidos com um casal de amigos. E eles, no papo deles, nos instigaram a nos envolver na ideia de pensar, né? O pensar coisas que as pessoas elas não pensam. E aí eu vindo para o programa hoje, decidindo com Moisés, educação, né? Já que a gente ficou instigado por esse negócio de pensar coisas que a gente não costuma pensar toda hora, vamos pensar em educação. E por isso, no começo do programa, eu dei essa instigada. Eu disse assim, vamos pensar o porquê, mas vamos matutar, vamos pôr os neurônios para ferver aí, cada um na sua casa, cada um no seu trabalho, cada um no seu carro, para pensar por que a educação, ela não recebe o investimento necessário. E também vou continuar, até pegando propostas que a gente já teve na faculdade, você pode achar que a educação lá do século XIX era diferente da educação de hoje. Na realidade, nada mudou. Tudo mudou, tudo avançou. Tem uma frase interessante. Desculpa cortar, mas fica à vontade. Que fala assim: você congela um engenheiro de 1950 e descongela ele agora, ele não vai saber trabalhar. Se você congelar um professor de 1950 e ele for dar aula hoje, ele dá aula normalmente. Ele entra na sala, dá aula e sai. Essa frase aí é bem utilizada aí pelo professor Davi também, né? Grande abraço também pro Tadeu e pro Davi, que a gente já citou aqui, né? Grandes professores lá da faculdade. E essa frase é bem utilizada pelo Davi e ela corresponde bem. A gente acha que a educação mudou e não mudou, né? Vira aquela mesma ideia formada. Parece até uma música do Raul Seixas. Mas é uma realidade, é uma ideia muito formada, porém não utilizada. E também, nesse sentido, eu quero dizer uma coisinha para vocês, né? Já que ainda não houveram nenhum telefonema, né? Perguntando, ligando podem aqui, telefonar. Podem telefonar. Ainda assim, mesmo com o que eu vou falar, ainda podem telefonar. Já que não houve nenhum telefonema, vamos começar a pensar então mais efetivamente, né? A educação, ela na realidade deveria servir como obra de pensamento, né? Mas não é isso que acontece. Então, o que acontece? Isso não acontece, né? A escola, ela não está interessante. A gente pode pensar que o problema está no salário do professor ou no tempo do professor. Não estou dizendo que não está, mas não é o problema principal, né? Ou o único problema, porque tem pessoas que podem achar que é o problema principal e não sou eu que vou tirar essa ideia de quem pensa assim, né? Mas enfim, o que eu disse, não é ou não é a ideia principal ou não é o único problema, de duas uma. E aí a gente tem que pensar, por que eu estou falando isso? A gente percebe uma movimentação muito legal também no Facebook, né? E também na faculdade de licenciatura que a gente faz, vira e mexe, eles estão nos propondo trabalhos e discussões, né? No caso da faculdade, não do Facebook, para nós pensarmos o que acontece com a educação e por quê.
Então a tarefa de hoje, para o pessoal que está conectado no Facebook, vamos tentar começar discussões com relação à ideia da educação. Ah, falando em Facebook, depois que votaram na surdina, agora verá aquele clima. Porque a Câmara de Lorena votou na surdina o aumento dos vereadores. E com esse aumento, também teve um aumento de dobrar o número de participantes no Facebook, no grupo Observatório de Ética e Moralidade de Lorena. Aí que tá. A questão da educação tá nisso. No Facebook vamos começar a discutir o porquê que a educação não recebe o investimento que deve, e eu estou aqui apoiando e fazendo propaganda ao projeto dos 10% do PIB que a União Nacional dos Estudantes quer para a educação, hein? E isso tudo tá nessa questão do voto na surdina, que o Moisés vai começar a falar mais agora. Então, porque no jornal O Popular, o jornal que nós também tivemos uma parte da coluna para falar da nossa posse, foi conversado com o professor Humberto. O grupo de discussão triplicou, nem aumentou, triplicou o número de membros que participam para falar sobre esse aumento que aconteceu aqui em Lorena dos vereadores. E virou chacota, porque apareceu na TV Vanguarda. Virou chacota, Lorena. Ficaram brincando com a gente. Isso é uma pouca vergonha. E quero que telefonem lá da Câmara para falar com a gente. Que tenham coragem de falar por que aumentaram aqui o número de vereadores. Será que é medo de não conseguirem ganhar? E aí eu digo, porque aumentaram não é nem o problema. O problema é porque aumentaram da forma que aumentaram. E quero saber, né? Se aumentou também o lerite dos caras. Se aumentou o lerite dos caras, eu vou ficar muito puto. Desculpa o termo. Aí, primeiro palavrão, hein, Paulinho? Pode tirar um minuto aí no final do programa, hein? Ó, a censura tá ligada aqui no Estação Universitária, hein? Mas é isso. A questão não é nem necessariamente aumentar. A questão é por que aumentar da forma que foi aumentado. Realmente, a repercussão na região, ela foi bombástica, né? A população de Lorena não esperava por isso. A população de Lorena esperava por uma discussão, tanto que existem muitas pessoas que estão insatisfeitas com a forma que foi votada e queriam os 17 vereadores, né, Moisés? Tem pessoas que queriam os 17 vereadores. Eu até acredito que não é ruim ter 17. Mas o problema acharam não é ruim 17. a forma que foi votado. Tem pessoas que queriam 13 vereadores, ou seja, mais de 10. Não teve discussão. Não teve discussão. Não. E eu engasguei mesmo. Não só não teve discussão. Não só não teve discussão, como, né, fizeram na surdina. Surdina, essa palavra tá na moda aqui em Lorena agora, entendeu? Mas eu vou repetir. Agora não, faz 3 anos que enfim. De surdina em Lorena. Então, peraí, vamos, né, para o mundo que eu quero descer. Ou então, peraí, vamos fazer diferente. Para a Lorena que eu quero descer, entendeu? Para a Lorena que eu quero descer, eu quero tomar uma água, um ar fresco, para poder entender. Que o ar que tá aqui não tá muito... Para poder entender o que tá acontecendo. Mas eu alerto agora, aqui no relógio do estúdio, 9 horas e 45 minutos. Confirma, Paulinho? 8. 9 horas e 48. 9 horas e... 8. 44. 44. 8. 48. É 8? É 8. 8 e 44. Bom dia, Bom dia. William! Aê! Dia das crianças tá ficando na cabeça dele. Mas deixa eu falar, se fosse pra eu ganhar um prêmio, um carro zero, já tinha perdido. Mas é isso aí. Sabe, pessoal, é que eu tô preocupado porque lá no bairro da Cruz, às 10 horas agora, a criançada lá do Mário Covas pode esperar a presença do tio William aí, que a gente já tá chegando pra apresentar aí a peça infantil, a Fábula das Fábulas, em comemoração ao Dia das Crianças. Daqui a pouco a gente já tá aí. Então eu tô ansioso, vai ser às 10 horas, eu já tô querendo ficar próximo das 10 horas.